Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje o Dr. Carlos Ribeira apresenta o artigo sobre o uso de metrexato em dose reduzida para a profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro. Bom dia a todos, meu nome é Carlos, eu sou residente do transplante aqui da Escola Paulista de Medicina e o artigo que eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho, é o tacrolimus mais methotrexate versus tacrolimus mais methotrexate em dose reduzida com nicofenolato para prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro. O artigo foi publicado na Blood no ano passado. Foi feito o trabalho na Cleveland Clinic. É um trabalho americano pelo autor aqui, Hamilton, a principal. Como introdução, sabemos que o transplante de medula óssea é o tratamento eficaz e curativo para várias doenças hematológicas e também hematológicas com falha medular, por exemplo. E a capacidade de prevenir eficazmente a DESH é sempre um desafio para poder ter um sucesso no transplante. A DESH sempre é um problema importante durante o processo do controle da imunidade para poder ter o sucesso do transplante. E outro ponto crucial também é evitar que a doença recaia para poder ter o sucesso do transplante. Tem vários tipos de alterações que podem acontecer durante o transplante, inclusive as infecções e a toxicidade estão muito relacionadas à mortalidade não relacionada à recaída e à TRM alta nos transplantes. Então, para poder evitar tudo isso, é muito importante equilibrar a imunossupressão. Nesse trabalho, eles mostram principalmente o metrotexate como o agente principal, que ele já foi estudado há 30 décadas. Ele foi o principal agente para poder evitar a doença do enxerto contra o hospedeiro. E ele era usado principalmente só ele. Ele era uma terapia única, só o metrotexate, e depois viram que acrescentando um inibidor de calcinurina poderia ter uma melhor resposta e um melhor sucesso para poder evitar todas essas alterações durante o processo do transplante. As doses do methotrexate frequentemente são necessariamente ajustadas dependendo da toxicidade do receptor. Frequentemente são realizadas 4 doses da TAT, 15 mg por metro quadrado D1 e seguidas por 3 doses no D3, D6 e D11, que é a terapia padrão do methotrexate. E em diversos estudos mostrou que às vezes a toxicidade era maior mesmo com essa dose padrão, e eles tiveram que fazer algumas reduções das doses do methotrexate. Tem trabalho mostrando uma dose com methotrexate de 5 mg por metro quadrado nos dias 1, 3 e 6, e também foram investigadas tentativas de reduzir para 2 dias ou manter a terapia só de 10 mg por metro quadrado em 3 dias. Então, são vários estudos que foram mostrando algumas reduções do methotrexate. Nesse trabalho também cita alguns estudos com receptores que receberam doações de doadores aparentados e doadores aparentados com mismatch, com uma incidência de DESH aguda grau 2 a 4 de 33 a 59% e DESH grau 3 a 4 de 17% com o uso do tacrolimus e methotrexate em dose padrão. Mizumoto e colaboradores usaram a combinação do tacrolimus e a dose reduzida do MTX junto com o micofenolato, mas não foi feito um braço comparador. Então, por isso que foi realizado esse estudo. Esse estudo é um estudo clínico, open label, fase 3, prospectivo, randomizado, de centro único, com 96 participantes desde 21 de maio de 2014 até 7 de julho de 2020. Pacientes que participaram eram abaixo de 70 anos, com doenças principalmente hematológicas malignas. Foi comparado 2 braços, o tacrolimus com methotrexate em dose cheia, dose full, versus o tacrolimus com dose reduzida de methotrexate e fenolato. Todos esses transplantes foram realizados com condicionamento mieloablativo e receberam doações de não aparentados e aparentados com full match. Os principais endpoints foram a incidência de DESH aguda no D+100, incidência de mucosite durante a internação até o dia 28, e também eles viram a
preferia a enxertia neutrofílica e a enxertia plaquetária até o D28, como endpoint primário. Como endpoint secundário, eles viram a DG crônica de 6 a 12 meses, algumas toxicidades como infecções, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, também toxicidade pulmonar, e eles avaliaram também a incidência de recidiva em 1 ano, mortalidade não relacionada à terapia, a sobrevida global, e também a incidência de recidiva aos 2 anos, a mortalidade não relacionada à terapia, a sobrevida livre de progressão e o GRIFS. Então, como foi feito o tratamento do protocolo de profilaxia, foi realizado o uso do tacrolimus na dose de 0,02 kg por dia, no D-1. Na ausência do GVHD, eles começaram a desmamar no D+100, o metotrexate era em dose cheia, 15 mg por metro quadrado, no D+1, seguido por 10 mg por metro quadrado nos dias 3, 6 e 11. E no outro braço, fizeram a redução da dose do metotrexate para 5 mg por metro quadrado nos dias 1, 3 e 6. Foi utilizado micofenolato no D+1, com uma dose de 1 grama 2 vezes ao dia. Em pacientes que tinham peso abaixo de 40 quilos, eles ajustaram a dose do micofenolato para 15 mg por quilograma de peso 3 vezes ao dia. E os resultados nos 2 braços, eles foram bem equilibrados para poder fazer a comparação. No braço do metotrexate, teve prevalência do sexo masculino, e no braço do M3X em dose cheia do feminino. A idade média nos 2 braços foi bem equilibrado também, 47 para o MTX em dose cheia e 45 para o MTX em dose cheia. O HCTI principalmente foi intermediário. O transplante que foi realizado principalmente foi para pacientes com leucemia amiloide aguda. O DRI foi intermediário também, os 2 braços, a maioria desses pacientes, e eles receberam principalmente doadores não aparentados. Os condicionamentos que eles utilizaram foi principalmente o busulfano em uma dose de 12,8, foi BU4 junto com o SAI. Também foi utilizado dose alta de TBI, foi dose Grace, topossídio também junto, e SAI TBI também, que não teve muitos pacientes que realizaram esse condicionamento, mas o padrão deles foi BU-SAI. Eles fizeram o ajuste do AUC para 5.000, mas 65% desses pacientes não conseguiram fazer o ajuste do busulfano. A principal fonte foi medula óssea, e teve a maioria dos pacientes discrepância CMV. Como já tínhamos conversado, alguns pacientes não conseguiram fazer as 4 doses no braço da dose do MTX em dose full devido à toxicidade. Enquanto a incidência cumulativa de VHD agudo 2 a 4 foi igual nos 2 braços, 27% praticamente, nos 2 braços aos 100 dias. Na incidência do GVHD 3 a 4, embora foi maior do braço com MTX em dose reduzida, não houve significância estatística. Na incidência cumulativa de GVHD crônica foi igual também. Praticamente 20% dos pacientes em cada braço tiveram incidência de GVHD crônico. Enquanto a enxertia mucosite, falando um pouquinho, a falha de enxerto teve em um paciente. A enxertia neutrofílica mediana foi de 15 dias para a dose reduzida de metotrexate, e 17 para a dose full do metotrexate. A enxertia plaquetária, 23 dias para a dose reduzida do metotrexate e 28 dias para a dose full do metotrexate. A estadia mediana hospitalar entre os 2 braços foi de 27 e de 31 dias, que quase é parecido também. A mucosite de grau 3 e 4 foi maior no metotrexate dose full, e a duração de mucosite principalmente era maior na dose full por conta do período também de enxertia neutrofílica. Enquanto a incidência cumulativa por recaída aos 2 anos foi igual nos 2 braços, a mortalidade não relacionada à terapia, embora no braço do MTX foi maior em relação ao metotrexate em dose reduzida, não houve significância estatística. A sobrevida global nos 2 braços também foi igual ao ano, e o que diferenciou
que aos 2 anos houve uma maior sobrevida global no braço do MTX em dose reduzida, porém também não houve significância estatística. Enquanto aos grifes, foi igual para os dois ao ano. Para poder fazer a discussão, eles também colocaram principalmente a incidência da mucosite, que foi mais severa no braço de MTX dose full, enquanto a dose reduzida foi melhor. E não houve significância nos resultados de DASH comparados em dose full, como já tínhamos visto. E também dose reduzida do MTX, os pacientes alcançaram a enxertia significativamente mais precoce. Não houve significância estatística em relação à mortalidade não relacionada à terapia, mas obviamente temos visto nos gráficos que na dose reduzida foi melhor, enquanto também a sobrevida global. A sobrevida livre de recidiva em 1 ano não foi diferente entre as duas cortes. E cerca de 65%, como comentamos anteriormente, não fizeram a dose do busulfan. Na análise post-hoc, foram similares no grifes em 1 ano, nos 2 braços. Nos casos severos da DASH aguda, a maioria foi gastrointestinal inferior, foi o mais severo. Enquanto os fatores de risco associados foi a combinação da TV em dose alta. Eles citaram também e também outros trabalhos citado que a fonte periférica também tem maior risco de GVHD agudo. E outro fator de risco que ele cita é o doador não aparentado. O impacto também da dosagem do micofenolato foi avaliado nesse estudo, por isso que eles reduziram para 1 grama de dose em 12 horas, porque eles viram também que poderia ter maior tempo de toxicidade por conta dessa droga. Esse estudo relatou resultados favoráveis com o uso do metotrexate em dose alta, usando fonte medula óssea, com uma sobrevida global de 76% aos 2 anos, confirmando a relevância contínua do metotrexate em dose alta como terapia convencional para profilaxia do GVHD, da DASH. Como conclusões, podemos citar que é necessário realizar ensaios clínicos prospectivos randomizados, usando também comparações com SAIPOS ou também seleção ex vivo de 134, no cenário de melablação e uso da fonte periférica. Persiste a necessidade de otimizar as medidas de prevenção da DASH para mitigar a DASH grave, que é a mais importante para poder reduzir e também evitar a recaída da doença. Um regime de metotrexate em dose reduzida é uma alternativa segura e eficaz ao padrão MTX full em transplante com melablação e recebendo doações de não aparentados e aparentados pulmões. Discussão. Bom, em relação ao artigo, eu gostei bastante do artigo. É um artigo fase 3 e vai trazer para a gente uma avaliação de uma coisa muito importante do ponto de vista do transplante, seria a prevenção do GVHD, e querendo ou não, é uma das principais causas de TNM que a gente tem hoje em dia. Então, do ponto de vista de desfecho primário do artigo, seria a nossa avaliação principal, ele mostra que realmente não teve uma diferença do ponto de vista de VHD agudo entre as duas terapêuticas que ele traz no artigo, seria a dose full ou a dose reduzida do MTX. Por mais que o grau 3 e 4 tenham uma tendência a ter um pouquinho mais no grupo do dose reduzida, não foi significativamente estatístico, então a gente chega à conclusão que não teve nenhuma alteração do ponto de vista tanto agudo quanto crônico também, que ele fala que a incidência em 1 ano foi muito parecida nos dois braços. Aí, além disso, ele traz do ponto de vista da enxertia neutrofílica, que teve aquela diferença de 2 dias, basicamente, de 15 dias para o braço que fez dose reduzida e 17 dias para que fez dose completa, e que, associado com a enxertia plaquetária, isso teria uma redução no tempo de internação do paciente, poderia impactar no outcome desse paciente. E, por fim, em relação à mucosite, que eu acho que é o principal ponto do trabalho, que seria a redução da principal toxicidade associada ao uso do MTX, que seria a mucosite, que ele traz que realmente teve um grau menor de mucosite, além de tempo menor de mucosite para os pacientes que fizeram dose reduzida. Porém, ele fala no artigo que, mesmo com um tempo menor e um grau menor de mucosite, não houve impacto no uso de analgesia e nem de opioides necessários para o controle sintomático.
Então, talvez do ponto de vista clínico não mudou muita coisa, porque os pacientes continuaram necessidade de usar analgesia e morfina, mas a gente vê que teve uma redução no grau de mucosite e tempo de mucosite. E uma coisa que eu tinha entendido é que a OS foi maior, né, no grupo que usou mini MTX em 2 anos, mas não teve P significativo. Eu tinha entendido isso. Não sei se com essa dúvida. Acho que foi isso mesmo. Mas a questão do uso de opioide, teve menos uso de opioide no que usou dose reduzida de MTX, mas também não teve diferença estatística. Acho que só o analgésico que foi parecido, mas o opioide foi menor. É um trabalho que é um pouco diferente, acho que da nossa realidade, até porque ele usa bastante fonte de medula, né? Que é uma coisa que a gente faz diferente, usamos mais fonte de sangue periférico, e acredito que isso tenha um certo impacto na questão do GVHD também. Outra coisa que eu acho que também tem impacto na questão da toxicidade é que só em 2018, né? Ele coloca em abril de 2018, que eles começaram a usar uma UC de 5.000 para busulfano, e que também, né, poderia ter um impacto melhor aqui na questão da toxicidade geral da terapia. Acredito que por ter menos mucosite, uma duração da mucosite menor, né, com consequente impacto na internação, seria um ponto favorável, apesar da não significância estatística. E não sei se o N também, talvez um N maior aí, poderia trazer um resultado com melhor significância estatística. A questão das infecções, tanto bacteriana quanto viral, quanto fúngica, foi igual, né, e as toxicidades também uma tendência menor. Mas é aquilo, a tendência é uma coisa, ser realmente isso é outra, na minha opinião. Sobre a questão, eu achei alta porcentagem no grupo que usou dose full, 29% omitiu uma dose, pelo menos, por conta de toxicidade, e eles acabaram optando por não fazer nada adicional, que em alguns centros, ele até refere isso no artigo, a prática clínica é diferente, né? Se você omite uma dose, você acaba fazendo uma outra coisa adicional, mas no geral, assim, né? Tá falando aqui é sempre mais do mesmo, então, parabéns, Carlos, pela apresentação. As minhas observações que chamaram minha atenção foi isso. Mas sobre a pergunta de muda ou não muda a prática clínica, eu ainda fico meio... Não sei mesmo opinar sobre isso nesse artigo, se mudaria ou não a minha prática, ou passaria a usar uma dose reduzida de MTX com micofenolato, mas pelos resultados aí, talvez uma tendência que sim, mudaria minha prática clínica. Primeiro, parabéns pro Carlos, fechando as apresentações de artigo do nosso Ferro Bar Residência. E eu já sigo um caminho um pouco diferente da Thaís. Eu acho que para mim não vai mudar a minha prática clínica. É um estudo legal da gente discontinue, é um estudo de uma coisa que a gente acaba vendo menos no 9, né? Mas é um estudo que foi bom para discutir. Mas eu não gosto do resultado que ele traz. A diferença estatística que o não QVHB é do grau 3 e 4, não acho que é uma coisa que justifica bem o uso do mini-MTX. Não teve nenhuma outra diferença estatística, o que é ótimo para o braço do mini-MTX, mas acho que a gente precisa de mais estudo. E outra coisa, assim, esse estudo teve o número de participantes que foi proposto inicialmente. Então, ele é um estudo que é capaz de responder a pergunta que é proposta. Dessa forma, acho que é um estudo que, para mim, não vai mudar. E, por mim, continuamos usando o MTX em dose cheia. Claro que a gente pode até discutir um caso específico de um paciente que tem muito maior risco de toxicidade e tudo, de fazer uma dose reduzida com segurança, como o estudo mostrou, que não tem diferença em OS, em drips e tal. Mas eu acho que no paciente padrão... Mas aí, como não muda a sua prática clínica, se você tiver que omitir uma dose porque seu paciente está com muita toxicidade, você vai fazer o que de adicional? Eu acho que omitir a dose. Enfim, não muda. Não muda. É tentar ao máximo fazer todas as doses e, se não for possível, omite. Mas e com a intenção de fazer todas as doses sempre. E resgatar se for preciso. Então, acho que pegando desse gancho aí, acho que é muito... Thaís, né, você falou da questão da lição de uma das doses metexato, é muito comum, né, Thaís? A gente acaba não fazendo tanto atualmente, né, metexato, já vou chegar a porquê, mas é muito, muito comum e muitas vezes não faz nada, principalmente a última dose. Então, falando do estudo, acho que é estudo randomizado, né? Então, em transplante não é tão comum esses estudos, acho que é importante trazer,
também muitas diferenças do que a gente faz atualmente, né? Então, começa pelo condicionamento bullseye, a gente quase não faz mais, a gente tem dados que o bull é menos tóxico e tão efetivo quanto. O C de 5.000, também a gente tem uma tendência de fazer uma UC menor, mais para 4.000. Em relação à medula óssea, que foi comentado acho, também pela Thaís, né? Então, quando faz MAC, tem uma tendência a fazer mais mieloablativo, faz mais mieloablativo, tem uma tendência a fazer mais medula, né? Até pela redução do risco do GVHD, que você aumenta pela intensidade de condicionamento e tenta reduzir pela fonte, pensando em crônico principalmente. Então, a gente acaba fazendo mais intensidade reduzida e mais fonte de sangue periférico, e também pela conveniência do doador, né? Muitos não preferem do que passar pelo centro cirúrgico, toda aquela coleta que vocês já estão sabendo. E aí, né, que a gente começa algo ainda mais, né, diferente da prática, né? Que a gente não usou nesses pacientes, né, que é aparentado, a gente também tem muito apno, né, então outra diferença. A gente não usou uma depressão T, que a gente acaba fazendo muito atualmente, né? Então a gente faz TIPOS e ATG, né, ou ATG, né, geralmente. E tudo bem, né? A máquina a gente não faz tanto, tem aquela risco e provavelmente mais toxicidade, sai pós com MAC, a gente já fez sai pós com MAC, né? Tem dados, né? Trabalhos de sai pós com MAC. Então, acho que por isso está um pouco fora, né, do time esse estudo. Acho que vai ser difícil só fazer isso no futuro. Essa é a minha opinião, né, atualmente. Por exemplo, né, então, a gente sempre cita 2 trials, né, o EBMT-CTN 1703, também foi feito SAIPOS, né, aí, não, tem diferença que é IC, né, mas quando você pega as incidências, né, até de GVHD crônico, que acho que o Carlos falou 20, mas você vai pegando isso em um ano. Ele, nesse trabalho atual que a gente apresentou, ele vai subindo, né, coisa que a gente acaba não vendo tanto nos trabalhos de SAIPOS, né, tanto no 1703 que foi RIC, e aí no 301, né, que tem muita gente que não gosta desse trabalho, mas aí sim é MAC e é SAIPOS mais nada. SAIPOS, ponto. E aí foi muito parecido, né? Óbvio, muito parecido os desfechos de VHD, estou falando, e mais uma vez não se deve comparar trabalhos, mas isso me dá uma vontade de... Acho que esse é mais o caminho, né, talvez. Ainda em relação a esse tema de SAIPOS, né, teve uma conversa no Twitter também, no X, né, no Twitter, do Bolanho, vocês conhecem, né, com o Fux, aí o Bolanho estava falando, nossa, eu me sentia, né, nos últimos treinos, estava rolando o tandem, não preciso reforçar, eu me senti estranho, né, eu era um dos únicos falando de SAIPOS aqui, era exótico, a palavra que ele usou, né. Estou me sentindo velho e me senti estranho por causa disso. Aí o Fux comenta embaixo, falou, estou me sentindo mais velho, que eu me lembro quando eu fui pedir o grant para fazer o trabalho de SAIPOS, né? Então, olha onde a gente está, e agora as apresentações, a grande maioria vem mantendo o SAIPOS. De mim no TX, né, falando um pouco, tem outros trabalhos, né? A memória tem alguns trabalhos, quando eu passei um mês lá, eles estavam fazendo ainda, né? Então, acho que é interessante, assim, né, tentar reduzir toxicidade, mas sempre tem menos toxicidade, né, de VHD e melhor desfecho, mas eu acho que concordo, né, acho que não muda a prática clínica, acho que muito por causa de SAIPOS e ATG, assim, e no nosso caso a gente acaba fazendo um pouco MTX por causa dos motivos que eu já falei. Acho interessante a parte do Vinícius falou. Na minha opinião, acho que é um estudo, de modo geral, que eu acho que foi bem executado, bem feito, mas eu acho que é uma pergunta provavelmente no momento da formulação do estudo, provavelmente é uma pergunta justa, né? Mas de como é difícil a gente, às vezes, aplicar o resultado do estudo na prática clínica por conta da mudança de contexto mesmo, por causa dos motivos que você falou, né? É difícil você aplicar no contexto do transplante que a gente faz hoje, dado certo relativo desuso aí do bullseye como condicionamento, e daí da ampla utilização de sangue periférico, a maioria dos e pela aplicação ampla também da esclerose da pós nos contextos que não o aplo idêntico. Eu vejo que isso cria acho, não é completamente desprezível, sabe? Do ponto de vista, mostra que é factível, não tem mudanças de desfecho tão bruscas, mostrando entre os grupos, e que reformular essa pergunta num contexto um pouco mais atual, por exemplo, num contexto de condicionamentos de regime de intensidade mais reduzida, uma população que tenha uma contraindicação relativa ao uso ciclofosfamida pós, por exemplo, que
Na verdade, é muito pouco, né? A população que a gente acha que atualmente hoje tem complicação a ciclostomia da cosa. Seria basicamente um acometimento cardíaco mais importante, mas que com uma complicação cardíaca dessa mente, muitas vezes contraindica o próprio transporte. Então, às vezes, a população seria uma população reduzida, mas eu acredito que seria uma pergunta a ser formulada num contexto mais atual nesse sentido. Por isso, assim, do ponto de vista pessoal, assim, falando, tem uma utilização relativamente grande de alguns dos centros que eu conheço aqui na sua do domínio NTX com elemento no contexto do ativo, principalmente para LNA, mas eu acredito que não houve uma revisão dos dados assim, suficiente para dizer se isso não tinha impacto no GVHD agudo. A impressão que eu tinha é que estávamos tendo assim, uma certa incidência de enxerto federal agudo, principalmente das formas intestinais, tanto quanto mais pronunciado que da literatura. Então, é uma questão a ser revisitada aí, mas no contexto atual acaba sendo dentro do contexto de uma população cada vez menor. Acho que só como o Diego comentou, assim, usar esse regime que o Carlos mostrou de mini MTX por MMF, 4 línguas ou algum dos próximos seria para uma população selecionada mesmo. Assim, algumas populações que têm mais risco de reativação de infecção viral, né, para paciente usar a linfodepressão T, tanto SAIPOS como ATG, sabendo que esses pacientes têm mais risco, eu vejo assim que seria a maior indicação aí de usar esse regime para profilaxia de GVHD, né? Porque o pessoal tem muita receio em relação à reativação de CMV e outros vírus. Então, na minha opinião, acho que essa seria o principal uso mesmo dessa profilaxia. Bom dia, eu não tenho muito a acrescentar, acho que vocês já falaram bastante sobre essa questão, principalmente do perfil de paciente, das características clínicas dos pacientes incluídos no estudo, então eu acho que é um pouco diferente da grande maioria que a gente tem experiência hoje. Parabéns, Carlos, aí pelo artigo, ainda mais que é o último, acho que é isso mesmo. Acho que tem que ter sempre o filme do dia, então vou me arriscar aqui a fazer o trabalho do Pedro, dizer que essa aqui é a sequência do Jurassic Park, porque o Jurassic Park 1 era antigo e funcionava, mas aí a sequência não é que seja propriamente ruim, mas é bem pior do que pior do que o primeiro. E, enfim, é um esquema já Jurássico meio antigo. Então, É do Jurassic Park 2, entendi. fica aí minha comparação também. Legal pra você. Tá bom. Então, bom dia a todos aí, vamos trabalhar. Falou. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.